Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador em casa, esperamos que esteja bem de saúde. Mais uma vez estamos cá com uma conversa do Islã, uma conversa esta que vai nos dar sobre virtudes do mês de Rabiul Awwal. Temos aqui o nosso convidado, não é? Que é pela primeira vez que entra neste programa e atendendo e considerando o mês de Rabiul Awwal, que este mês de Rabiul Awwal é um mês em que nasceu o nosso Nabi Karim alayhi salatu wassalam, mas para trazermos uma conversa nítida, organizada, vamos falar do Rabiul Awwal, vamos falar de como se celebra este mês de Rabiul Awwal, como que os muçulmanos falam, vamos falar de algumas opiniões, não é? Algumas divisões de ideias concernente a esta celebração. Obviamente, onde existe pensamento da direita, também tem que haver o pensamento da esquerda. É natural e nós temos aqui o nosso convidado de honra, o Sheikh Musa Rebenta, que nos traz aqui. Sheikh Musa Rebenta, primeiro, saúde meus telespectadores ali em casa, dá seu perfil, quem é Musa Rebenta, onde estudou, como formou, para estar cá conosco neste programa, para nós depois irmos ao fundo do pano do tema do dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Em primeiro lugar, agradecer e louvar Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, no qual Allah subhanahu wa ta'ala agraciou nos nossos cotidianos. E de seguida, saudar aos nossos telespectadores e agradecer pelo tempo que tomaram e que levaram para poder estarem atentos para escutar palavras do Din. E de seguida, agradecer e louvar ao meu professor, o meu mentor, o qual me moldou para poder chegar até onde cheguei. Alhamdulillah, prezados irmãos, é de louvar Allah subhanahu wa ta'ala. É de louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Musa, temos o mês de Rabiul Awwal. Aliás, o Islã, o ano tem 12 meses. Não. Dos 12 meses temos ali o Ramadã, os muçulmanos estão todos imbuídos. Temos os meses sagrados, que é Zulqa'da, Zulhijja, Muharram e Rajab. Agora temos o Rabiul Awwal. O que significa para si o mês de Rabiul Awwal? Direi o seguinte, como temos de antemão, como é que a gente começa, é de agradecer e louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Direi, Alhamdulillah, alladhi رفع درجات العلماء العاملين وحث على تعلم وتفقيه في الدين وجعل طلب العلم فريضة على كل جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Em primeiro lugar, vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que elevou a categoria dos ulamás, a categoria dos professores, a categoria daquela gente que tem o conhecimento. E em frente diz, وَحَثَ عَلَى تَعَلُّمِ وَتَفَقِّهِ فِي الدِّينِ. E em especial, Allah subhanahu wa ta'ala elevou a categoria daquela gente que tem o conhecimento do Islã, que tem o conhecimento do Din. Por quê? Nós louvamos aos nossos professores, os conhecedores do Din, ou que têm o conhecimento, são nossos professores, porque através de um professor, é o professor que molda o seu aluno. Se hoje toca em frente às câmeras, é porque alguém passou a mão em minha cabeça. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala, por sua vez, não deixou nem rebaixou aquele ser. Por isso ele diz, Alhamdulillah, alladhi rafa'a darajat al-ulama. Allah está a dizer que ele levou a categoria dos ulamás, que são dos professores, e em especial os que têm o conhecimento do Din. Então, prezados irmãos, atendendo e considerando essa matéria, ou esse tema, falando do mês de Rabiul Awwal, existem muitas divergências a respeito do mês de Rabiul Awwal. Mas aqui vamos tentar citar algo que diz respeito ao mês de Rabiul Awwal. Porque o mês é um mês sagrado
é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala derramou muita bênção, é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala fez nascer o seu profeta, aquele qual Allah subhanahu wa ta'ala repartiu o seu lindo nome e a sua categoria, porque quando nós dizemos Alhamdulillah, louvado seja Allah, então por seguinte vamos encontrar que o nome do seu santificado profeta é chamado de Ahmad. O Ahmad, que por sua vez significa louvado seja. Então, sem muitas delongas, para irmos diretamente ao nosso assunto, vamos começar dizendo, onde ele diz, Wulida sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah, que Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam nasceu em Makkah, na sua cidade natal. É onde ele teve o seu nascimento. Yawmul Ithnain, que por sua vez foi numa segunda-feira. Thani Ashrata Rabi'ul Awwal Amil Fil. Foi no dia 12 em que ele teve o seu nascimento do mês de Rabi'ul Awwal Amil Fil, que significa o ano do elefante. Por que nós aqui dizemos o ano do elefante? Foi no ano do elefante em que, naquela altura, existia naquela cidade, numa cidade chamada Habashi, um rei que ele era contra o Islã. E nós sabemos de antemão que a vida no tempo, ou nos tempos passados, era vivida de maneira muito dolorosa, em que, por sua vez, estavam fora do Islã. Os árabes naquela altura tinham o hábito de fazerem apostas. O Islã, antes do Islã, as mulheres não tinham valor nenhum. Antes do Islã, as pessoas viviam sobre opressão. Vivia melhor aquele que tivesse mais força. Vivia melhor aquele que tivesse mais lábia. Vivia melhor aquele que conseguisse ameaçar. As pessoas tinham coragem de chegar em uma banca sem permissão, com a sua arrogância conseguiam levar algo daquelas que eram seus inferiores, então conseguiam sobreviver à sua vida. Então, por seguida, onde ele diz, وَسُمِعَ عَامَ وِلَادَتِهِ عَامِ الْفِيلِ, naquele mesmo ano, o mesmo rei mandou a sua tropa no ano do elefante, com qual era o seu objetivo. لأن ملك الحبش أرسل عام ولادته حبشة إلى مكة. Quando ele enviou a sua tropa para Meca, o seu objetivo era de destruir o Kaaba Sharif. O seu objetivo era de destruir o Kaaba Sharif. Praticamente ele estava contra o Islã. Era o inimigo do Islã. Quando ele vai para lá, envia a sua tropa para lá, o seu objetivo de destruir o Kaaba Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala, por sua vez, destruiu, aniquilou aquela tropa, aqueles homens que faziam-se montar aos seus elefantes. Por que Allah subhanahu wa ta'ala praticamente ajudou ou aniquilou aquele povo? Allah subhanahu wa ta'ala, naquele devido momento, usou a sua força, aniquilou aquele povo com o objetivo de honrar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre ele. O motivo que ele nasce no Amil Fil, no ano dos elefantes, e por que foi dado o nome de ano dos elefantes? Foi neste mesmo ano em que este rei enviou a sua tropa com o objetivo de destruir o Kaaba Sharif, e por sua vez Allah subhanahu wa ta'ala com seu poder, Allah subhanahu wa ta'ala fez nascer o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dentro daquele mês, e para mostrar e dar como sinal que aquele mês é o mês sagrado. Falando do mês sagrado, estamos a falar do mês de Rabi'ul Awwal nesse momento. O mês de Rabi'ul Awwal é o mês em que
todas as atrocidades acabaram ficando aniquiladas. Como estava a dizer, havia injustiça, havia situações anômalas, havia até o Abraha também apareceu ali com intenção, mas então o Nabi Karim, aliás, Allah subhanahu wa ta'ala manda vir mesmo o mês de Rabiul Awwal, acaba sendo o reflexo do término destas barbaridades todas, para si. Mas, então, como é que o muçulmano tem que reconhecer, como é que deve celebrar este mês? Fazendo o quê? Atendendo, considerando e dando a continuidade, quando Allah faz o nascimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e mostrou a sua honra de defesa e deu como sinal, a partir daquele momento, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Na qual quer dizer, diz: contentai-vos com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a maneira que vamos nos contentar com as graças de Allah subhanahu wa ta'ala? Aquele povo passou a comemorar porque já estavam libertados da escravidão, da opressão, na qual eles começaram a ver que, afinal de contas, a realidade é o Islã. Então, é ali onde ele diz: contentai-vos com a graça de Allah, porque Allah tirou-vos da escuridão, tirou-vos da opressão para um lugar de convívio comum. Para uma liberdade. Então, estamos a dizer aqui, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Então, a melhor maneira que de celebração dos muçulmanos, pelo menos ficarem contentes. É maneira de os muçulmanos se aglomerarem, estarem sentados numa comunidade, ficarem contentes, mostrarem a vossa gratidão perante Allah subhanahu wa ta'ala. No nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, mostrando gratidão será uma forma de agradecer a Allah e fazer o ibada. O ibada. Ok, fazer o ibada. Então, mas há pessoas também que dizem que temos que fazer, por exemplo, caridade. Será uma outra forma também. Sim. Será que podemos fazer? Sim, sim, porque se formos a ver os nossos cotidianos, se eu estou feliz, então tenho que fazer os possíveis do meu irmão também estar feliz. Afinal de contas, a essência do Islã é: a minha felicidade é a felicidade do meu irmão. A insatisfação do meu irmão é a minha insatisfação. Razão pela qual nós podemos ver, se eu trabalho e o meu irmão não trabalha, praticamente será o meu serviço, ou seria obrigatório, a levar um centavo para poder ajudar ele no seu cotidiano. Se eu quero que ela esteja feliz e eu esteja feliz, então o que eu posso fazer? Arranjo-lhe a melhor coisa, que é um emprego, para que ela possa sustentar o seu cotidiano. A sua família. Agora, Sheikh, para si, quem é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mim, é um espelho. Para mim é a modéstia. O profeta, para mim, é um catálogo. É aquele qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou nesta fase da terra para libertar a humanidade. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não enviamos o Muhammad senão como misericórdia para a humanidade. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é a luz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é o caminho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é a nossa vida. Por quê? Ora vejamos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam veio nesta fase da terra para nos ensinar a modéstia, a sua maneira de trabalhar, fazer chegar o Islã. De ser e estar. O seu ser e estar já é uma luz. E falando nisso, olhando para aquela tela, para aquele meu irmão que está em casa, que sabe que nasceu a lua do Rabiul Awwal, qual é o conselho ou qual é a orientação que deixa para ele? Como é que ele deve ficar neste mês de Rabiul Awwal? Prezados irmãos, o mês de Rabiul Awwal é o mês em que a gente deve mostrar a gratidão de Allah subhanahu wa ta'ala, louvarmos a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar saudação, salawat a Nabi sallallahu alaihi wasallam,
nós sabemos que quando a gente levanta, quando a gente manda, diz Allahumma salli ala Muhammad, os nossos irmãos, por sua vez, eles dizem que nós estamos a inovar. Mas, prezados irmãos, só para enfatizar, eu queria dizer que não é algo que a gente está a inventar. Porque o mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala e os seus anjos mandam salawat, mandam cumprimentos, eles estão nesta prática para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz em frente: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vós que traz a fé. Nós que acreditamos, nós que aceitamos o kalima la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, nós estamos a trazer aqui, este Muhammad foi enviado para crentes ou muçulmanos ou também para não muçulmanos? Qual é o alvo para qual missão do nosso Karim alayhi salatu wassalam trouxe para nós? Nós sabemos que os primeiros profetas que passaram na face da terra, Allah subhanahu wa ta'ala enviava-os com o propósito de um e único povo. É o caso do Nabi Isa alayhi salam, Jesus Cristo, que ele foi enviado para as ovelhas perdidas do Israel. Nabi Musa alayhi salam também foi enviado para seu povo. Assim sucessivamente. Mas, por sua vez, Allah subhanahu wa ta'ala envia Muhammad sallallahu alaihi wasallam para toda a humanidade, para o mundo inteiro, e globalizou. Não enviou somente para os muçulmanos e para não muçulmanos, mas sim para todo o mundo. Razão pela qual, quando nós vamos no Kaaba, fizemos o funeral, deixamos nosso irmão dentro do Kaaba, então, uma das perguntas do malaika é: Ma kunta taqulu li hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Quer dizer, essa pergunta, o que você diz a respeito desse senhor que foi enviado para vós? Que significa, essa pergunta não é direcionada só aos muçulmanos. Quer hindu, é ateu, quer aquele que for, também é direcionado. Sim. Depende de como você preparou seu TPC para essa resposta. É assim. É assim. Agora, existem alguns irmãos também no seio dos muçulmanos que não concordam que no Rabiul Awwal não é para celebrar, que discordam este versículo. O que tem a dizer para eles? Na minha opinião, primeiro só de dizer Ya ayyuhalladhina amanu, Allah está nos a tomar atenção, está a chamar-nos a atenção, o vós que traz a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Manda um durudo para ele. Manda um durudo para ele. Você não mandar durudo significa estar fora dos não muçulmanos. Dos não muçulmanos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, por sua vez, ele diz: Inna Allah, na verdade o próprio Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos senhores, o dono de todo o mundo, dono do céu e a terra, ele faz. Os seus malaicas, eles fazem. E ordena aos seus crentes. Isto aqui está a ordenar, façam. E você diz não quero. E você diz que não quer. Então, automaticamente, nós estamos a chegar ao ponto de você ser jahil. Acaba dizendo: quem não quer não tem lugar no Islã. Não tem lugar no Islã. Aí, meu caro telespectador, uma aula de sapiência aqui com o Sheikh Musa nos trazer sobre Rabiul Awwal, mês que entrou. Você não tem capacidade de fazer grande cerimônia, mas o mínimo. Explica quem deve ser, explica ao seu vizinho, explica a sua esposa, explica a sua família toda, que porque esteja a seguir, a obedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz: Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Se tu diz eu não faço, então acaba ficando sem espaço no meio dos crentes. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilita. Escreve para o nosso canal, escreve para nosso YouTube, lança mais perguntas. E nós na próxima semana estaremos aqui ainda com o Sheikh Musa para nos trazer mais detalhes sobre o Rabiul Awwal. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.